Olá a todos os estudantes do primeiro ano. Hoje iremos estudar a interpretação de gráficos. Iremos ver como o gráfico do espaço com relação ao tempo pode ser representado em um gráfico cartesiano. Note que neste gráfico nós temos sobre o eixo vertical os dados do espaço. E sobre o eixo horizontal, nós temos os dados correspondentes ao tempo. Para interpretar esse gráfico, nós podemos observar os seguintes passos. Por exemplo, de 0 a 10 segundos, note que inicialmente o móvel estava em 0 segundos e no espaço de 0. Em 10 segundos, o móvel que estava em 0 segundo, agora está no espaço de 150 metros. 20 segundos o móvel permaneceu em 150 metros. 30 segundos o móvel percorreu uma distância de mais 150 metros, indo para o espaço de 300 metros. 40 segundos o móvel permaneceu em 300 metros. E em 50 segundos o móvel retornou de 300 metros para o espaço de 150 metros. Para calcular a velocidade em cada etapa, vamos inicialmente verificar a etapa do tempo 0 a 10 segundos. Então, de 0 a 10 segundos, nós sabemos que a variação do tempo é simplesmente tempo final, que é 10, menos tempo inicial, que é 0, que vai ser igual a 10 segundos. O deslocamento, sabemos que é o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final é o espaço posterior, do tempo posterior. Veja que eu estava em 0 e fui para 10. Então, o espaço final é o espaço correspondente ao tempo de 10 segundos. Ou seja, ao espaço de 150. Tá? Então, o espaço final é 150 menos 0, que é o espaço correspondente ao tempo 0. Ok, então 150 menos 0 dá igual a 150 metros. Nesse caso, o deslocamento deste móvel de 0 a 10 foi de 150 metros. Para calcular a velocidade vai ser igual a deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O deslocamento é de 150 e o intervalo de tempo nós sabemos que é 10 segundos. 150 dividido por 10 vai ser igual a 15 metros por segundo. Tá? Então, durante este intervalo de 0 a 10 segundos, a velocidade média deste móvel é de 15 metros por segundo. Vamos analisar agora de 10 a 20 segundos. Bem, e outra coisa importante, é claro, é que esse movimento é progressivo, porque a velocidade deu positiva. Tá? Então, analisando agora o movimento do móvel de 10 a 20 segundos, nós observamos que de 0 a 20 segundos, o intervalo de tempo vai ser a diferença entre o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 20, o tempo inicial é 10. Nesse caso, 20 menos 10 vai ser igual a 10 segundos. O deslocamento, como a gente já discutiu anteriormente, é 0, porque o móvel permaneceu parado no espaço de 150 metros durante todo o intervalo de 10 a 20 segundos. Tá? Então, só para a gente ver matematicamente como ficaria o deslocamento, sabemos que o deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final é o espaço de 150, que é quando o móvel estava em 20 segundos. E o espaço inicial também é o espaço de 150, que é quando o móvel estava em 10 segundos. 150 menos 150 é igual a 0. Nesse caso, a velocidade vai ser 0 por 10 segundos, que é igual a 0 metros por segundo. Tá? Então, nesse segundo intervalo, a velocidade é igual a 0 metros por segundo. E o móvel está em repouso, está parado. Tá? A velocidade é nula. De 20 a 30 segundos, veja que a reta novamente inclina. Tá? A curva, na verdade, inclina novamente. Isso significa que o móvel está se distanciando, está se movimentando. Para calcular a velocidade durante esse intervalo de tempo, de 20 a 30 segundos, nós seguimos os mesmos passos. A variação
do tempo, ou seja, o intervalo de tempo de 30 a 20 segundos, novamente é 10, porque 30 menos 20 é igual a 10 segundos. O deslocamento é o espaço final, que é 300, menos o espaço inicial, que é 20, que é 150, que é quando o móvel estava em 20 segundos. 300 menos 150 é igual a 150 metros. Tá? A velocidade, nesse caso, vai ser igual ao deslocamento, que é 150, dividido pelo tempo, que é 10. 150 dividido por 10 dá 15 metros por segundo. E o movimento é progressivo, porque o móvel está se afastando do seu ponto inicial. Tá? A velocidade é positiva. De 30 a 40 segundos, novamente o móvel está parado. Tá? Veja que em 30 segundos o móvel estava em 300 metros e durante todo o intervalo de 30 a 40 segundos a reta não mudou. A reta continuou no mesmo padrão. Né? Então, nesse caso, como não há inclinação da reta, o movimento é dito que está em repouso. Tá? Então, neste intervalo de tempo, o móvel está em repouso. Para calcular, mesmo assim, a velocidade, matematicamente, o intervalo de tempo é de 40 menos 30, que vai ser 10 segundos. O deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial. Novamente, o espaço final é de 300, tá? E o espaço inicial também é 300. Então, 300 menos 300 dá 0. Então, o deslocamento é 0 metro. Velocidade, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, vai ser igual a 0 dividido por 10, que dá 0 metro por segundo. Tá? E, por fim, o deslocamento de 40 a 50 metros. Veja que o móvel está voltando. Nesse caso, a gente já poderia dizer que, nesse caso aqui, o móvel está em um movimento retrógrado. Tá? Aqui, como a gente já sabe, no intervalo de 30 a 40 segundos, o móvel está em repouso. Tá? Então, vamos calcular agora o último intervalo. Né? O intervalo, a velocidade do móvel no intervalo de 40 a 50 segundos. De 40 a 50 segundos, o intervalo de tempo é de 50 menos 40, que dá 10 segundos. O deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial. Espaço final é o espaço quando o móvel estava a 50 segundos. Tá? Veja que o espaço final é o espaço quando o móvel estava em 50 segundos. 50 segundos equivale ao espaço de 150 metros. Tá? Então o deslocamento é 150, que é o espaço final, menos o espaço inicial. O espaço inicial ele estava onde? Estava em 300. Tá? Então veja aqui, nós temos 150 menos 300. 150 menos 300 não é 150. 150 menos 300 é menos 150. Tá? Por que deu o sinal menos, professor? Porque, como eu falei, o móvel está voltando. Tá? O móvel está voltando. Então, muito cuidado com o sinal. Agora, para calcular a velocidade, simplesmente nós tomamos o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O deslocamento foi menos 150 metros. O tempo foi 10 segundos. Nesse caso, a velocidade vai ser igual a menos 15 metros por segundo. Tá? Por que menos? Porque o movimento é retrógrado. O móvel está voltando. Tá ok? Então, lembre-se sempre, para calcular a velocidade, você precisa calcular o deslocamento e também o intervalo do tempo. A velocidade vai ser o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Tá? E esta é a chamada velocidade média. Ok? Então, esta foi a aula, pessoal. Até a próxima aula.